Vamos lá, turma, nono ano e primeira série. Bom, foi proposto aqui a segunda aplicação na história de função, domínio e imagem, tá? A aplicação são os exemplos que foram propostos para vocês. Na folha que foi encaminhada, foram duas aplicações, dois exemplos. Vou demonstrar para vocês a aplicação número 2, tá? Primeiro, F, dois pontos, conjunto dos reais, seta, conjunto dos reais. O que isso significa? F implica a palavra função. Dois pontos é só uma notação, é uma escrita. R, conjunto dos reais. Seta significa implicação, significa caminho, significa condução. Segundo R, conjunto dos reais. O que significa esse primeiro R? Esse primeiro R representa o domínio da função. Quem está dominando a função? É a letra X, é a variável X. Ele está sendo conduzido, a seta significa uma condução. Ele está conduzindo para o segundo conjunto dos reais, que significa a imagem. Quem é a imagem? O valor de Y. Se aqui eu tenho o valor de X, f de X significa função na variável X. Esse f de x é a mesma coisa que a imagem, é o valor do y. Claro, se aqui é x, aqui só pode ser y. Se aqui esse x é o domínio, esse f de x implica em y, que significa a imagem, tá bom? Então eu tenho aqui uma seguinte expressão, uma função definida por f de x igual a 3x ao quadrado menos 4x. Perceba que isso aqui é do segundo grau. É do segundo grau, incompleto, do segundo grau, tá? Não há necessidade de usar Bhaskara, porque ele está incompleto. Você verá como que nós iremos desenvolver. F de x igual a 3x ao quadrado menos 4x. O que ele está pedindo? O domínio da função. Tá vendo aqui a interrogação? Ele está pedindo o domínio. Mas como que eu vou descobrir o domínio? Domínio é o valor de x, gente. Como que eu vou descobrir o domínio? Depende, olha aqui a informação que ele me passa. Ele está me implicando que a imagem tem que ser igual a zero. Então, quando ele me dá a imagem, eu calculo o domínio. Quando ele me dá o domínio, eu calculo a imagem. É sempre assim. Ele me dá uma informação para que eu possa descobrir a outra informação. Se ele me dá o valor de x, eu descubro o valor do y. Se ele me dá o valor do y, eu descubro os valores de x. É sempre essa a ideia de função, porque a função está relacionada a duas grandezas. Quem são as grandezas? X e y. Então ele me fala que a imagem é igual a zero. Quem é a imagem? A imagem é y. Então significa que o y é igual a zero. Então o que isso implica dizer? Que esse 3x ao quadrado menos 4x, tudo isso tem que ser igual a quanto, cara? Igual a zero. Porque tudo isso é igual a f de x. F de x é a mesma coisa que y. E o y vale quanto? Zero. Por quê? Porque o y é a imagem. Então significa que 3x ao quadrado menos 4x é igual a zero. O que é isso aqui, moçada? É uma equação de segundo grau, incompleta. Aí eu quero fazer por Bhaskara. Tudo bem, mas cuidado, você está percebendo que não tem o valor do C, só tem o valor do A e do B? Se não tem o valor do C vale zero. Mas não há necessidade, você já aprendeu isso, não há necessidade de fazer por Bhaskara. Coloca o fator comum em evidência, que é o x, ó. Então aqui dentro do parênteses fica 3x, porque 3x ao quadrado que divide x dá 3x, menos 4x que divide por x dá quanto? 4. Tudo isso é igual a zero. Lembra disso aqui? Claro que sim, né? Então, ó, esse produto aqui, ó, vale zero. Então, o que significa? Que esse que está fora do parênteses, que é o x, isso é igual a zero. Já é a primeira solução. E esse outro que está dentro do parênteses aqui, ó, o 3x menos 4 também vale zero. Igual a zero. Aqui ficou de primeiro grau, ó. Passo o menos 4 para o outro lado. Agora passo o 3, que está dividindo, ó, para baixo, aí, ó, fica o 4. Então, o que eu tenho? Eu tenho a seguinte definição. O cálculo, ele é secundário. O primário aqui é o entendimento. Isso que está em vermelho aqui é cálculo. O cálculo é sempre secundário, tá? Isso que está em preto é a análise que você tem que aprender a fazer. O que fala a análise?
f dois pontos r, seta r. O que significa? Função cujo domínio, que é o primeiro r, cujo domínio, que é o valor do x, que é o primeiro r, ele está falando que vale qualquer número que pertence ao conjunto dos reais. E vai levar para a imagem. A imagem desse domínio também é o conjunto dos reais. Significa que a imagem também é válido qualquer número, desde que ele seja do conjunto dos reais. Maravilha! Qual é a função? A função que foi definida para essa aplicação está aqui, ó. F de x é igual a 3x ao quadrado menos 4x. Pode ser qualquer função. Mas o que ele me dá de informação? Ele pede para você calcular o domínio dessa função. Mas qual é a condição que ele me passa? Qual é a condição que ele me passa? Que a imagem dessa função tem que ser zero. A imagem tem que ser zero. Mas quem é a imagem? O valor do y. Cadê o y aqui? Não aparece. F de x é a mesma coisa que y. F de x é a mesma coisa que y. Por quê? Uma função só tem um domínio e uma imagem. Se esse x é o domínio, esse f de x só pode ser quem? A imagem. Então, essa imagem vale quanto? Zero. Se a imagem vale zero, olha como é que fica a expressão, gente. Uma equação incompleta do segundo grau. Aí é só você resolver. Então, como que eu coloco a solução? Como que eu coloco a resposta? Eu coloco a resposta assim, ó. D, abre parênteses, F. O que significa? Domínio da função. Abre chave e põe a resposta. Qual é a resposta? 0 e 4/3. Finalizou. Isso daqui é o que eu chamo de domínio da função. E qual que é a imagem? A imagem ele já me deu lá no início do problema. A imagem vale quanto? 0. Então, essa situação proposta aqui, gente, olha, da aplicação número 2, tá? Foi lá da aplicação número 2, é o exemplo número 2 que foi proposto lá para vocês, tá? Então, aqui eu tenho a solução da situação. Isso aqui é a resposta da ideia. Por favor, leia lá com bastante atenção para que você possa entender. Tudo bem? Um abraço, gente. Até a próxima.